Saudações a todas e a todos. Nós damos início agora a mais uma entrevista promovida pelo Grupo de Pesquisas em Inteligência Artificial Responsável na Educação da Cátedra Oscar Sala, do IEA da USP. Hoje nós temos a honra, o privilégio de receber o professor Nelson Preto, um pesquisador de destaque também pelo seu pioneirismo nos estudos sobre educação e cultura digital no Brasil. Desde os anos de 1990, o professor Preto tem exercido uma influência significativa ao introduzir discussões importantíssimas sobre a integração das tecnologias digitais na educação, defendendo que a escola ela deve estar inserida na rede e não apenas incorporar esses recursos no seu ambiente. Além da sua importante contribuição para a compreensão da escola como um ecossistema integrado de educação, comunicação, informação, produção de conhecimento, o professor Nelson Preto é um defensor também da ideia de que o professor deve se reconhecer como um pesquisador, como um autor, né, no processo pedagógico e agir com intencionalidades educativas, intencionalidades pedagógicas no uso dos recursos. A sua visão é bastante inovadora, né? Desafia as abordagens tradicionais da educação, e ele também reforça a necessidade de uma postura no uso desses recursos, sempre crítica, reflexiva, na utilização mesmo dos recursos em sala de aula, que são muito mais do que ferramentas. Nesse encontro, então, nós temos também a participação, né, do grupo de pesquisas da Universidade do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo, e temos a participação das pesquisadoras Lívia Carolina Vieira, do pesquisador Paulo da Silva Quadros, da pesquisadora Carol, e dos integrantes, todos integrantes, assim como eu, Márcia, né, da Cátedra Oscar Sala. Bom, professor, agora nós queremos mesmo agradecer, né, por dedicar esse tempo e compartilhar o seu vasto conhecimento conosco. A gente está muito, muito feliz e honrado com essa oportunidade, a oportunidade de realizar essa conversa. E eu agradeço aqui, né, ao nosso companheiro pesquisador, o Paulo Quadros, que foi quem fez essa ponte, esse convite, e a quem eu passo a palavra nesse momento. É uma honra, né, contar aqui com a sua presença, e pelo jeito bem acompanhado, né, que eu acho que vai instigar bastante, né, a nossa discussão, né, em relação à educação e inteligência artificial, né. E eu gostaria de saber de você o seguinte, professor, com toda a sua vasta experiência, toda a sua inquietação em relação aos processos de transformação digital que tem acontecido, né, nessas últimas décadas, e a relação que essas tecnologias têm estabelecido com a escola. Qual seria um caminho para uma incorporação da inteligência artificial dentro de uma ótica de educação transformadora? Muito obrigado pelo convite de vocês. Deixa eu só também fazer aqui o mestre de honras aqui. Temos aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, Carlos Morelato, que por acaso é meu orientando. Depois tem a Gisele, o Judaí, a Juliana, certo? Então, eles são do Instituto Federal do Espírito Santo, espalhado pelo Espírito Santo, e fazem parte de uma turma do nosso mestrado profissional. E, neste caso particular, acabamos hoje, um minutinho antes das 4, um módulo em que eu fui o professor dele falando sobre práticas pedagógicas e educação, muito centrado nessa questão desse debate contemporâneo sobre tecnologia. E tem também o meu colega Uriel Castelhanos, que é um venezuelano
que veio fazer pesquisa aqui na Bahia, concluiu o doutorado junto comigo e agora é professor visitante na Universidade Estadual de Santa Cruz, que é a universidade que fica em Ilhéus e Itabuna, bem no meiozinho aí da estrada que liga Ilhéus e Itabuna. Pronto, essa é a turma por enquanto, que está aqui, pode ser que entre mais. Queria dizer que, primeiro, que é uma alegria estar aqui com vocês. Quando o Paulo me convidou, óbvio que eu aceitei imediatamente, e ainda mais depois que ele falou com quem já tinha passado por aqui nesse debate, fiquei contente também de estar por aqui. E agradeço muito essa retrospectiva exagerada sobre a minha vida, porque, na verdade, essa não é a minha vida, mas é a nossa vida. Quer dizer, é a vida desse grupo de pesquisa, e que eu só tive a felicidade e a coincidência, ou pelo menos a oportunidade, de que, quando saí aí da USP, em 1994, depois de 4 anos de doutorado na ECA, com meu querido mestre Ismael Oliveira Soares, mas também com alguns outros queridos mestres que me ajudaram nesse percurso, como a Marília Franco, como Ciro Marcondes Filho, e outros queridos que por aí tiveram, Lalo, e tantos outros, que possibilitaram que o meu doutorado fosse bastante rico, vivendo nessa Pauliceia que me agrada muito, mas que não quero voltar a morar. Estou bem satisfeito por aqui. Não... Mas tenho filha e netos morando aí em São Paulo, em São Bernardo, então tenho ido com bastante frequência. Até provoquei Paulo dizendo, eu fiz uma operação de catarata na semana passada, e o melhor era não viajar, mas não sabia que vocês eram tão distribuídos assim, porque eu estava quase que estando aí em São Paulo no dia de hoje, e seria ótimo a gente poder fazer esse encontro presencial, que ainda é algo que a gente não pode deixar de lado, porque esses encontros são maravilhosos e ficam muito mais maravilhosos depois que a gente, pelo menos uma vez, se encontra em carne e osso interagindo. Bom, eu acho que, como vocês fizeram essa retrospectiva, eu não preciso gastar muito tempo fazendo retrospectiva, mas creio que é fundamental falar algumas coisinhas desse passado para poder ajudar essa impossível resposta, essa impossível questão que Paulo coloca. E a primeira coisa que eu queria comentar sobre essa questão que Paulo coloca é uma expressão e uma frase que eu tenho usado bastante ao longo de todos esses anos, e que é uma pichação num muro em algum país latino-americano, e que é sensacional, principalmente, sempre foi sensacional, mas principalmente para o momento contemporâneo, que é: quando encontramos as respostas, mudaram as perguntas. Ou seja, as respostas que a gente tem hoje, a gente pode ter chegado a respostas, e foi engraçado, porque nós falamos, né, Carlos, exatamente em cima disso nas nossas 2 horas que antecedeu. Quer dizer, as respostas que a gente tem hoje são para perguntas que não são mais as que geraram as nossas respostas. E essa é a dificuldade que a gente tem no mundo contemporâneo. Durante a pandemia, e um dos links que eu mandei aqui é justamente de uma produção que a gente fez durante a pandemia, coletivamente, num período em que a gente estava ajudando-se um aos outros para poder enfrentar aquele difícil momento. A gente escreveu um livrinho com 41 pontos, mais ou menos dizendo o seguinte: estamos nessa situação porque não cumprimos o nosso dever de casa. Ou seja, desde os anos 94 do século passado, por isso o nosso grupo faz 30 anos, nosso grupo de pesquisa faz 30 anos esse ano, e um dos links que eu mandei é do seminário que nós vamos fazer em outubro, de 15 a 18, e que seria presencial, e que seria maravilhoso ter vocês aqui presentes. Ele celebra esses 30 anos,
celebra o final de uma grande pesquisa que a gente fez com financiamento do CNPq, exatamente chamado Conexão Escola-Mundo. E aí o seminário é Educação, Ativismo e Soberania Digital. Ou seja, é tudo isso que a cátedra está discutindo, e por isso seria massa se vocês pudessem estar aqui. Uma pena que encerrou as inscrições, 110 de apresentação de trabalho, 116 trabalhos inscritos. Como eu não estou na comissão de programa de trabalhos, eu não sei quantos já foram aprovados, mas, de qualquer forma, o debate será maravilhoso e seria muito legal. Vejam a programação, eu vou mudar ela toda hoje de noite, porque a gente já teve que fazer muitas alterações. E essa celebração, ela é uma celebração, como vocês já perceberam, uma celebração de 30 anos e uma celebração ativista. E por que ativista? Porque o nosso grupo de pesquisa tem como princípio fazer pesquisa ativista e fortalecer o papel de intelectual público que nós temos enquanto pesquisadores e professores de uma universidade pública. Por isso, Márcia, super legal e super importante a ideia de transformar num infográfico e de a gente conseguir, a partir do texto grande, do texto pela metade, do infográfico, a gente atuar mais fortemente numa perspectiva de comunicação que me parece fundamental para a transformação do mundo contemporâneo. Aliás, ela, de maneira muito frágil, está numa das linhas do Inteligência Artificial para o Bem de Todos. O programa tinha que estar muito mais fortalecido, porque o que nós estamos vivendo hoje é justamente uma disputa de narrativas sobre a concepção de sociedade que a gente está vivendo. Esse debate agora sobre Elon Musk, Twitter, Brasil, Alexandre de Moraes, Folha de São Paulo, é essencialmente um debate que tem a ver com essa disputa de narrativas. Então, a inteligência artificial está entrando fortemente nessa disputa de narrativa. E aí eu já começo comentando sobre o infográfico, porque me parece que o ponto 1 do infográfico é o 9. Ou seja, não é, isso aí é só para provocar, eu adoro provocar. Não é para inverter o infográfico, mas no sentido de que o desafio que nós estamos vivendo hoje com a inteligência artificial, ele começou a ser enfrentado com a plataformização da sociedade. Ou seja, esse capitalismo dadocêntrico, esse capitalismo de plataforma da Zuboff, do Snizek, esse capitalismo de vigilância da Zuboff, todo esse debate, ele, muito antes do tema inteligência artificial ganhar destaque quando o lançamento do ChatGPT em novembro passado, porque a inteligência artificial vem sendo desenvolvida, debatida desde a década de 50 do século passado. Mas parece que a sociedade só acordou a esse tema com o aparecimento do ChatGPT. E esse já é uma primeira coisa que precisa ser claramente exposta para a sociedade, porque isto já vinha sendo construído com todos os mecanismos de sugerência do que vem pela frente, com todo o mecanismo de construção de uma política de engajamento nas redes sociais, que faz com que hoje a gente tenha que claramente relacionar-se e mencionar particularmente o WhatsApp, mas muitas outras dessas tecnologias, como droga, uma droga que vicia. E não vicia apenas os alunos, vicia a nós também, que estamos o tempo inteiro conectados. E essa perspectiva de entender estas tecnologias nesta maneira de ver, ela é central para a educação. E por que ela é central para a educação? Porque a partir do momento em que
Desculpe uma nota de pé de página, que fique claro, tecnologia na educação não é novidade, desde o primeiro lápis, desde a carteira, desde a própria constituição da escola enquanto um espaço para a educação, tecnologia sempre teve na escola. E sempre criou problema. Ele sempre desafiou, sempre desafiou. As tecnologias digitais também, desde que elas começaram a se popularizar, elas entraram na escola, pelos aparatos ou pela meninada. Então, ela sempre esteve lá, para não parecer que tudo isso é novidade agora. Então, a partir daí, quando esse momento se intensifica pela plataformização e, principalmente, fica aguçado durante a pandemia, o nosso medo de tudo isso, a nossa dificuldade do enfrentamento do desafio, ele termina tendo aquilo que, para uma situação complicada, não é complexa, é complicada, como um sistema de educação que foi corretamente universalizado desde o governo no Brasil, né? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, portanto, é um sistema de massa que não foi acompanhado de um tratamento de infraestrutura e de qualificação, e de salário, e de formação, e de infraestrutura para o trabalho dos professores, a primeira reação que nós temos é proíbe. Proíbe. E o meu mestrado foi sobre livro didático, na época que o livro didático estava vindo com uma tecnologia nova chamada livro didático descartável. Era o livro em que o aluno escrevia dentro do livro. A partir de então, deste livro surgir, começam a surgir, a aparecer na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, decretos querendo proibir o livro didático descartável. Então, esse movimento de proíbe, permite o quê? Como permite? E como quem não sabe o que fazer com isso, bota um carimbo de pode o que for de uso pedagógico. Não quer dizer nada essa expressão. Essa expressão é a coisa mais vazia que existe no mundo, uso pedagógico. Porque o que faz qualquer coisa de uso pedagógico é um professor qualificado. É o professor que pega o material e transforma ele em pedagógico. Então, esse infográfico, ele será pedagógico se o professor qualificado pegar esse material e trabalhar com ele na sala de aula. Isso vale para os livros didáticos, vale para as plataformas, vale para a inteligência artificial. Então, Paulo, o caminho não existe. O caminho é esse caminhar junto, um caminhar fortalecido, um caminhar com o professor como uma liderança acadêmica e política. O caminho é a incorporação, o trazer para dentro tudo aquilo que pode contribuir para a produção do conhecimento, e aí a expressão que você lembrou, que é muito forte no nosso grupo de pesquisa, o professor enquanto autor e não enquanto ator, e isso numa inteligência artificial produzido por essas plataformas, ou seja, por essas empresas, as 5 empresas lideradas por homens brancos mais ricos do mundo, do Vale do Silício, chega na escola não transformando o professor, não contribuindo para a autoria do professor, mas, ao contrário, inclusive desqualificando o trabalho docente. Vocês podem imediatamente pensar, e ele está achando que não deve entrar. Não, deve entrar. Primeiro, porque não tem como não entrar, né? Então, vamos começar logo a limpar o terreno aqui para dizer, entrar ou não entrar não está em debate, porque ela já está. Agora, como ela já está? Ela já está pelas portas que foram abertas pela pandemia, e a pandemia literalmente abriu as portas da educação pública para as empresas privadas, e elas entraram em todos os níveis. Em todos os níveis.
no controle da frequência do professor e do aluno, no controle do rendimento escolar, no controle do cumprimento dos currículos com a Base Nacional Comum Curricular equivocada desde o começo, a gente dizia, com aqueles códigozinhos na frente de cada um dos objetivos. Se quiserem, podemos acrescentar comportamentais, porque é quase isso que está ali escrito. Aqueles códigozinhos são códigozinhos já previstos para o controle da evolução do trabalho do professor e do conteúdo em sala de aula. No controle do atendimento das metas para podermos termos uma boa performance no IDEB, no Enem, no IDEB, no SAEB. Portanto, na vigilância do trabalho do professor e da professora. Portanto, quando a dramaticidade do momento da pandemia nos obrigou, não a nós, porque a gente resistia e continuou resistindo e batalhou para que a USP não adotasse o Google no e-mail de seus pesquisadores, para a Unicamp, que foi pioneira, para a UFBA, que está usando também sobre a nossa luta terrível, Microsoft e Google. A gente trabalhou longamente, intensamente com a Andifes, para ver se a Andifes liderava alguma coisa para poder fazer resistência a isso. Criticamos, elogiamos, apoiamos e estávamos juntos no trabalho da RNP, quando a RNP ajudou a implantação da internet no Brasil. Apoiamos a RNP quando, com Conferência Web, que é uma história bem-sucedida de uma solução tecnológica para evitar essas soluções proprietárias que nós estamos usando aqui, nesse momento, mas criticamos ferrenhamente a RNP quando passa a usar as nuvens da Amazon e passa a intermediar de forma lamentável a implantação de Google for Education e Microsoft para as plataformas das universidades. Então, vejam que estamos vivendo um momento de muita contradição, um momento de muita luta política. E como isso entra agora na velocidade do que isso tudo vem acontecendo do ponto de vista da chamada inteligência artificial? Vem com muita desconfiança, com muito desafio e com muito desejo de fortalecer uma política para o bem de todos, que é assim que está denominado, mas que efetivamente trabalhe na perspectiva de, não necessariamente nessa ordem, nem necessariamente tudo está lá. Precisamos trabalhar na busca de uma nuvem soberana, nuvem de dados soberanas para o Brasil, que respeite a questão ambiental, que garanta a proteção dos nossos dados de educação, de ciência, de saúde. É lamentável o anterior e este governo continuar com os nossos dados do SISU entregue à Microsoft. Qual país não quer ter os dados de todos os estudantes que vão entrar na universidade? Está tudo, o MEC, desde o governo passado, entregou esses dados. O chat do gov.br é um chat que usa o Watson o quê, meu Deus? Da IBM? Da IBM. Ou seja, é da IBM, né? Todos os nossos dados de conversa no chat GPT. Olha aí, olha as narrativas me traindo aqui. Todos os nossos dados no chat do gov.br estão sendo utilizados para processamento de linguagem para a IBM através do Watson. Então, vejam, trabalhar nessa perspectiva de uma soberania digital, que é o que nós fizemos com uma carta, e se você entrar em soberania.digital, tem lá toda a documentação e esse movimento que nós estamos trazendo para estar forte com a gente aqui na Bahia em outubro, nesse grande debate sobre o tema. Tudo esse me parece uma frente fundamental.
Uma outra frente fundamental está apoiado, está apontado também lá na política de IA para o bem de todos, é no desenvolvimento de uma inteligência artificial, ou seja, de linguagens que consigam e possibilitem que a gente enfrente o que é o racismo, a misoginia, todos esses problemas que já estão apontados nessas inteligências de máquina que estão hoje disponíveis, principalmente quando você fala do reconhecimento facial, que no caso nosso aqui da Bahia tem uma acurácia muito pequena do ponto de vista da negritude, e isso é um problema do ponto de vista de segurança pública e de direitos humanos. Portanto, desenvolver tudo isso significa investimento em ciência, investimento em tecnologia, investimento em cultura, investimento em educação. E aí eu retomo aquela nossa frase mantra lá da década de 40, quando a gente implantava a internet, que a gente dizia, e Paulo recuperou, não queremos a internet nas escolas, mas sim as escolas da internet. Agora nós podemos falar a mesma coisa sobre as plataformas e podemos falar principalmente a mesma coisa sobre esse debate de inteligência artificial. Queremos a nossa cultura, a nossa ciência, construindo essas linguagens que alimentam a inteligência artificial, essa inteligência artificial generativa, que basicamente funciona a partir dos bancos de dados e de alta capacidade de processamento dessas novas máquinas. Então, nós precisamos alimentar esses algoritmos produzidos de forma transparente, auditável, para que a gente possa efetivamente utilizar esses mecanismos, esses robôs, todas essas facilidades trazidas por esse desenvolvimento científico e tecnológico, para efetivamente estar atuando nos chatbots do INSS, nos chatbots de avaliação de redação, nos chatbots de escrita, para que a gente efetivamente possa não estar com o nosso trabalho, que nossos queridos colegas Rafael Evangelista e Marcos Dantas chamam de mais-valia 2.0. Nós trabalhamos e essas 5 empresas terminam se transformando na maior riqueza do mundo, mais forte do que PIB de muitos países. Já visto o que está acontecendo agora com o Elon Musk e o X, e o Twitter, e toda essa polêmica. Então, penso que, para uma primeira provocação, eu fiz um panorama um pouco da história do nosso grupo, mostrando de que esse debate de hoje, para nós, não é novidade. Nós já enfrentamos esse debate em outros aspectos da questão tecnológica e que precisamos agora mais fortemente nos debruçar para ver como efetivamente essa política pública pode contribuir para que a gente avance concretamente nessa questão e como nós, da academia, podemos, enquanto intelectuais públicos, construir uma narrativa que não favoreça essa inevitabilidade da inteligência artificial sendo filha destas 5, 6, meia dúzia de empresas que estão no Vale do Silício. Sou Daniele, sou da PUC São Paulo, do programa de comunicação e semiótica, sou mestre no programa da comunicação e semiótica e doutoranda no mesmo programa. Estudo relação da comunicação com educação, plataformização. Está num bom lugar, né? Está num bom lugar. Está bem acompanhada lá. E estou muito feliz de ouvir o senhor falar, enfim, dos nossos campos que se conectam e se completam e a gente vai buscando saída. Enfim, a minha pergunta parte do plano brasileiro de inteligência artificial e
se relaciona a duas iniciativas que lá constam que falam sobre o combate à evasão escolar. Só para contextualizar, entre os riscos a gente comentou sobre vieses de dados, sobre sistemas preditivos, e a minha pergunta vai em cima dos dois sistemas. Então, o sistema gestão presente, que é um sistema de controle de frequência de alunos do ensino básico, visando o enfrentamento do abandono da evasão escolar, e o sistema de predição e proteção de trajetória dos estudantes, que visa reduzir o número de alunos que abandonam escolas e universidades brasileiras por meio da identificação dos fatores de risco ou proteção de trajetórias por etapa. Em relação às questões relacionadas à evasão escolar, que é um problema, né, multifatorial, o que o senhor acha? A gente não está sendo pensar, vamos colocar inteligência artificial para ver os dados. A gente não está partindo para uma solução muito simplista, sendo que a IA não deveria estar mais presente no projeto pedagógico, pensando em tornar o currículo mais atrativo, enfim, a escola, no geral, mais atrativa para combater a evasão, ou não que não seja importante, mas eu fiquei com a impressão, ao ler esses itens, que falta pensar um pouco na junção, né? Não em coisas separadas, a tecnologia de um lado e o currículo do outro, mas em juntar as partes. Pleno acordo. Você tocou no ponto onde eu já tinha feito aqui no documento as marquinhas. Na verdade, essa parte de educação é de uma fragilidade total, no meu ponto de vista, exatamente porque trabalha com caixinhas, que é tudo que a gente combate no currículo, e, mais do que tudo, mais adiante, na parte de difusão, também tem a mesma fragilidade. Ou seja, de novo, Daniela, centrado na lógica de que se eu controlo, eu resolvo o problema. E não é por aí. Não que a gente vá jogar fora a possibilidade de utilizar uma inteligência artificial para identificar quem está abandonando, quem não está abandonando, mas não precisa de coisa muito sofisticada para isso, não. Os dados já estão aí e a gente nunca faz nada com eles. Então, você veja que, na verdade, a aplicação que ali foi apontada é a aplicação mais simplória. Ou seja, o que ele quer, o que ali está dito, na minha leitura, partiu da seguinte pressuposto: eu estou fazendo a identificação da evasão escolar com essa acurácia. Então, eu vou jogar a inteligência artificial para fazer, em vez disso, isso. Mas eu não estou preocupado em saber o tamanho da evasão escolar. A gente já sabe. Eu estou preocupado em saber como eu vou fazer isso desaparecer. E isso não desaparece eu sabendo quanto tem. Claro que ajuda para eu elaborar política, mas vai diminuir a evasão quando a escola voltar a encantar o jovem. A escola não encanta mais o jovem. Então, essa escola, os números só vão indicar evasão, ida apenas por causa da merenda, violência, porque não tem compromisso com o que está acontecendo ali. Eu estive ontem com 400 professoras e professores do sindicato APLB, do estado inteiro, debatendo essas coisas. Os professores dizem: meu Deus do céu, eu estou com 45 alunos em sala de aula que ficam no celular fazendo outras coisas. O que eu faço? Eu quero que proíbe. Eu digo, não adianta. Não adianta, porque esse celular ali é apenas o visível de que ele não está aqui. Você tira o celular, ele não vem também. Ele não vem, ele continua lá, com ou sem o celular. Então, efetivamente, eu acho que não é. Acho que o que pode ali apontar, e é ali daquela que os laboratórios, os LIF, né? Ali, mas também é vago, não diz nada. Tem horas que eu prefiro que seja até vago, viu? Deixa eu confessar para vocês, porque vago nos dá mais liberdade.
porque eu estou vendo que tem muito investimento para pesquisa. Vamos ver se vai chegar. Mas a gente tem que cuidar, porque as nossas agendas de pesquisa na universidade estão todas definidas de fora pelas agências de financiamento e por essas políticas. Então, a gente precisa ter investimento na pesquisa para que surja o que nós, pesquisadores, estamos sentindo o cheiro de que pode ser um caminho. Porque se a gente induz demais a pesquisa, nós vamos trabalhar com pesquisas, e principalmente quando tem tecnologia, muito centrado na lógica de intensificar o que não se conseguiu fazer com pouco dado e com pouco processamento de dados, ou seja, com pouco poder computacional. Isso é importante? É suficiente? Claro que não, porque o problema nosso não é falta de dado. O problema nosso da educação não é falta de dados. Dados a gente já tem muitos, bastantes, não suficientes, mas bastantes. O problema é o que fazer com esses dados para que a escola volte a encantar os jovens. Esse é o desafio que a gente tem. E me perdoe não falar o que eu vou falar, sem ter um profundo conhecimento do mundo, porque eu não fiz essa pesquisa, não tenho dinheiro para fazer essa pesquisa, mas me parece que esse é um desafio em tudo que é lugar. Me parece que é um desafio em tudo que é lugar. Então, ou a gente volta a olhar um pouco para a escola, e aí vou propor o que eu tenho visto como alternativas, né? Como possibilidade. Alternativas não, apaga, Ctrl Z, certo? Porque não é que eu estou trazendo para cá alternativa para substituir a que está, mas como possibilidades, como potencialidade. Temos trabalhado muito analisando uma questão que a gente está denominando de a escola com jeito hacker de ser, ou seja, experimentando conhecer essas alternativas fora da escola que encantam os jovens. Por que encanta o jovem? Por que ele vai para um hacker club, para um Fab Lab, etc. e fica horas ali inventando como os originais lá da internet, que depois entraram para o mundo capitalista neoliberal extremista, né, que é os que hoje estão aí no Vale do Silício, era ficar ali comendo a pizza, comendo a comida chinesa ali na Califórnia, em São Francisco, inventando coisa, brincando com os carrinhos, com os trenzinhos, o joguinho de trenzinho, criando automação para aquilo ali. Foi assim que eles começaram a trabalhar e começaram a desenvolver todas essas tecnologias que a gente hoje conhece como software livre, plataformas, soluções, BBS, etc. e tal. Então, trazer um pouco mais essa perspectiva amadora para dentro da escola e sempre fortalecendo o professor enquanto uma liderança acadêmica, política, com um currículo que consiga efetivamente criar esse link entre as diversas áreas do conhecimento. Veja o dramático que foi essa reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino... Agora tem que dizer assim, ó, a primeira, né? O primeiro novo ensino médio, que agora é o novo, né? O que faz? Uma ideia que, em teoria, poderia ser interessante, que é você ter uma parte do currículo que cria conexão entre os conhecimentos tradicionais. Aí o que faz? Não podia ser um governo que não aquele que passou, que espero que nunca mais chegue perto, faz o quê? Transforma essa ideia que podia ser genial de eu ter uma aula de física junto com história e educação física, né? Seria isso como é que chama? Um itinerário formativo bacana. Ensina brigadeiro. Claro, jogou fora. E aí, quando pergunta para o jovem o que ele quer no fim dessa reforma malfadada do ensino médio, ele pede a volta das disciplinas tradicionais. Isso me parece uma contradição, porque a vida inteira nós fizemos a crítica dessas disciplinas tradicionais, mas que como a gente não tinha absolutamente nada e o que botou no lugar foi muito pior,
Aí ele diz, não, pelo menos me prepare para o Enem. E a gente quer mais do que isso. Então, o debate sobre educação integral, em tempo integral, tem que passar por isso também. Quer dizer, o que vai ser esse espaço em que a escola é alargada do ponto de vista temporal? Vai ser mais classe tradicional? Vai ser reforço para a classe tradicional? Nada disso. Nada disso. Ele tem que ser, como você corretamente coloca, uma outra perspectiva curricular, em que essas coisas todas atuem numa trama de encantamento para a juventude, não de animação, não de parafernália para limar, mas de encantamento. E o que encanta? Descobrir. E quando eu quero descobrir, inventar, criar, eu tenho que conhecer. Então, isso que você aponta, no meu ponto de vista, é um investimento importante, mas pequeníssimo para essa transformação que a gente precisa. Da mesma forma que eu já fiz um siquezinho aqui, da coisa, onde é que está, para eu achar? Da mesma forma, já falar positivamente, que eu acho genial controle da qualidade das aquisições de alimentos. Maravilhoso. Esquece o professor um pouquinho. Para de controlar o professor e controla se o salário dele dá para ele viver. Faz um IA para ver se o salário dele dá para ele viver. Faz uma IA para ver se a sobrecarga de trabalho que ele tem permite ele ser um desequilibrado psicologicamente. Porque no debate com os professores, tem hora, quando eu vou para esses debates, que eu vejo o professor chorando. Vocês viram o memezinho que circulou aí recentemente sobre o trabalho do professor? Alguém viu já isso aí? Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês porque ele é absolutamente sensacional. Me dá um segundo que eu localizo. Então, é o foco de controlar o trabalho do professor é uma coisa impressionante, e não para, não para. Antigamente eram com sistemas mais primitivos, hoje é com um sistema de inteligência artificial para controlar o trabalho, tudo em torno do dado. Não, repito, não quero dizer que é para jogar no lixo isso, mas eu estou pegando carona da sua fala. Olha a questão central, o que a gente está vendo hoje é a aplicação, muito antes desse boom de inteligência artificial, mas essa dimensão de você colocar essas tecnologias todas para fazer o trabalho pelo professor, entendeu? Então, e aí não resolve nada, porque aí você termina desqualificando o trabalho do professor. Isso já acontecia na educação à distância com o tutor, de uma maneira quase analógica, se a gente quiser chamar assim, e agora vai terminar sendo com os professores. No sistema privado de educação, com esses sistemas que eles chamam, né? Eles produzem os materiais e é praticamente uma rede online, porque o professor do sistema X aí, dessas empresas, algumas agora até internacionais, dá aula em Manaus, igualzinho ele dá aula no Rio Grande do Sul, porque está ali tudo a velha apostila, né? Que eles não chamam de apostila, não, são produtos, né? Olha, eu me lembro, colegas, quando eu estava no INEP, por conta de um trabalho da gente muito grande, meu mestrado foi sobre livro didático, que eu falei, né? A gente estava no INEP, eu fui para o INEP justamente para ajudar a professora Vanilda Paiva, que na época era a diretora-geral, e me convidou. Eu, um jovem professor, aqui fazendo zoada, aqui na Bahia, ela viu a zoada e disse, vamos lá fazer zoada no Brasil inteiro. Uma coisa super maluca, porque era governo Sarney, ministro Marco Maciel, não sei o que eu estava fazendo ali, mas eu estava ali. E começamos a criar bastante coisa legal sobre isso, inclusive um grupo de trabalho sobre
livro didático, e sempre tinha alguém que dizia, não, se fizermos um livro didático nacional bom, a educação está encaminhada. Não adianta, porque não é isso. O que a gente precisa ter bom é o professor na ponta. Eu me lembro que, na época, inclusive, era o governo Sarney, já estava passando para o governo Fernando Henrique, eu já tinha saído de lá, e saiu matéria da Folha, do Estadão, no Globo, Jornal do Brasil, na época, criticando porque um livro didático estava sendo distribuído, dizendo que o presidente era Sarney e já era Fernando Henrique. Eu acho esse livro maravilhoso, se ele chegar na escola com esse erro. Para mim, o problema é se eu passar na frente de uma escola e escutar a professora corrigindo, dizendo que o presidente não é Fernando Henrique, porque o presidente é Zé Sarney. Percebe onde é que eu quero chegar? Quer dizer, o problema é um professor pegar um erro, uma desatualização do livro didático e querer convencer as crianças que estão dizendo, não, hoje o presidente é fulano, não é Beltrano, entendeu? Isso vale para o que está para o que sai nessas respostas aí a resposta do Google no buscador. Faça uma pizza colocando cola e prego. Quer dizer, faz uma pergunta dessa numa sala de aula e o professor reforça, esse que é o problema. E como então a gente vai trabalhar para fazer com que o professor e a professora tenham um olhar desconfiado para o que um boot desses está respondendo? Como eu ajudar a fortalecer o aluno para que ele desconfie de tudo que venha a partir destas criações? Ele tem que entender como é que essas criações, esses textos, esses desenhos, como ele é feito. Se ele não entender como ele é feito, ele vai acreditar. E eu estou falando acreditar radicalizando, entendeu? Porque educação não é acreditar em nada. Mas eu digo assim, se você reduz isso a essa dimensão, vai terminar sendo isso. Porque é Professor, pensando nessa questão, eu vou juntar aqui alguma... O senhor falou tanta coisa importante. Primeiro, pensando na formação dos professores, né, a questão do ensino do brigadeiro e tal, lá atrás, dos itinerários formativos. Quer dizer, talvez sem investir nessa formação, eu penso que nada vai funcionar na educação, nada. Nem a liberdade e nem o controle, né? Porque o itinerário formativo, ele teria que ser para contextualizar a partir de uma realidade e as necessidades desse contexto. Se eu não tenho também uma formação que me possibilite autoria, pode ser que eu proponha brigadeiro ou bolo, né? Então, não funciona também. Ao mesmo tempo que os sistemas de ensino também, que eu tenho que dar aula 1, aula 2, aula 3, avaliação, aula 4, aula 5, também não funcionam. Então, sem a formação docente e o investimento nisso, nenhuma proposta educacional vai funcionar. Então, vamos parar de pensar em outras coisas e formar bem inicial e continuadamente os professores. Nisso aí, o nosso grupo é bem enfático nessa questão. Pensando nas tecnologias e agora na IA, e na IA generativa especificamente, né, que vai necessitar ainda mais de um professor bem formado, crítico das informações, para ele não potencializar ainda mais a desinformação em sala de aula, que foi essa última frase que o senhor disse aqui, né? Quer dizer, ele tem que trazer a informação e trabalhar essa informação de modo crítico. Então, a gente pode pensar também que essa tecnologia, né, o senhor tinha falado, a tecnologia, o lápis é tecnologia, sim, mas ela não é uma tecnologia como um lápis, né? Ela, na verdade, ela vai ser uma tecnologia que ela não é só uma ferramenta, né? Já ouvi o senhor dizer isso mais de uma vez também, é o que a gente nem usa esse termo aqui, a gente usa como um recurso mesmo, e um recurso que exige uma colaboração. Ele desestrutura esse paradigma de formação, né, informacional, e ele vai propor uma colaboração, uma construção em sala de aula.
E aí, eu vi o senhor mais de uma vez falando também que essas tecnologias, né, elas não podem ser consideradas ferramentas, o que nós também concordamos, porque elas são tecnologias pré-escritas do contemporâneo. E que aí, em consequência disso, nós teríamos que nos apropriar dela, né, para a escrita contemporânea, e aí até lembrando um pouco também que o senhor comenta de uma sessão do Felipe Serta que fala em tecnologias proposicionais, né? Então, pensando nisso, né, nessas tecnologias proposicionais, nessas tecnologias da pré-escrita do contemporâneo, eu ia pedir para o senhor explicar qual que é essa perspectiva, o que vocês pensam quando estão falando disso com a inteligência artificial na educação? Bom, a gente falou isso e continua desenvolvendo e aperfeiçoando essa ideia muito antes desse boom de inteligência artificial. Então, isso é importante dizer. Por que isso é importante dizer? Porque ela já era assim quando não tinha esse potencial que tem a inteligência artificial generativa. Porque não vamos dizer que isso é a mesma coisa que um lápis. Você foi perfeita, claro, não é a mesma coisa. Como não é a mesma coisa quando chegaram os computadores. Não é. Então, há que se compreender que complexificou o problema, né? Até porque também foi acompanhado, e esse eu acho que é um dado fundamental, por uma potencialização capitalista destas empresas concentradoras de riqueza e de poder. Né? Então, isso a gente não pode também simplificar e achar que nós, na educação, vamos tentar fazer frente a isso, etc. e tal, não fazer frente a nada. A gente vai bater muito com a cabeça, porque o poder dele. Os governos dos países não estão conseguindo fazer. Há quanto tempo se debate sobre regulação das plataformas? Não falando nem inteligência artificial, regulação das plataformas. Conseguiu-se fazer até agora alguma coisa? Nada. Pouco. Nada não. Pouco, muito pouco. Então, quer dizer, é um problema de uma dimensão monumental. Por isso que tem que estar na escola. Por isso que tem que estar na escola. Por isso que a escola tem que se debruçar sobre isso. E da mesma forma que eu preciso ter um menino e uma menina que escreva as letras, que escreva e compreenda os números, ele tem que compreender essa linguagem. Essa linguagem é fundamental. Aquele livrinho desse tamanho do Douglas Rushkoff, né? Programe ou será programado, né? A lógica é essa aí mesmo. Quer dizer, eu não posso achar que isso é uma coisa do professor de informática, né? Isso é uma coisa de todos nós, talvez até mais fora do povo da tecnologia do que do povo da tecnologia, talvez. Aí só mesmo para provocar o debate. Não acho que é isso também. Então, eu acho que essa relação entre essas áreas são fundamentais. Por isso, nota de peripágina, que a gente luta tanto no comitê gestor, que a representatividade do segmento acadêmico seja fortemente ocupada pelas humanidades. Humanidades, saúde, como temos hoje. Temos um, que é o Marcelo Fronazin, que é da área de saúde, informática, computação e saúde, e o Rafael Evangelista, que é da área da sociologia. Isso é fundamental, porque se eles já estão presentes, das tecnologias, já estão presentes nos outros segmentos, empresarial, em vários outros, entendeu? Governamental, estão lá também, né? E tem que estar, mas não pode ser única e exclusivamente dominante. Bom, aí voltando. Então, o que a gente tem defendido? De que ao nos apropriarmos dessas tecnologias, a gente constrói o contemporâneo, seja por edição de vídeo, seja por programação de computador, seja por a articulação artística na produção, na utilização de software, ou seja, não dá para a gente transformar essas tecnologias meramente ou prioritariamente em questões que nos ajudem
a aumentar a qualidade, aumentar a qualidade não, a acelerar os processos que eu já fazia com menos tecnologia. E aí está muito legal, eu não conhecia, não sei se vocês viram, o artigo no Le Monde Diplomatique desse último mês, eu acho, desse último período, do Morozov, recuperando como é o nome dele? Um desses alucinados da computação, lá da década de 60, que ele traz, eu não conhecia, vou futucar o cara também para ver, ele traz a ideia de melhorar o humano e não aumentar o humano. Então, é o que a gente vem o tempo inteiro falando, quer dizer, o que a gente quer que essas tecnologias venham para aperfeiçoar a nossa possibilidade de autoria no contemporâneo. Por isso que a gente fala sempre, um professor, autor, com um jeito hacker de ser. Uma brincadeira que a gente faz nos nossos textos para mostrar. E o que é esse jeito hacker de ser? É o curioso, é o que futuca, é o que experimenta, é o que trabalha com a bricolagem, que traz os conhecimentos dos outros saberes junto com o conhecimento universal da ciência moderna, mas que não é a única, traz a cultura com C maiúsculo, a ciência com C maiúsculo, com as culturas, as ciências, portanto, trata com as juventudes e não com a juventude, porque aquela diversidade que tem ali, ela precisa estar presente de forma contundente na escola, e não. De novo, vem aqueles exemplos inspirado com aquele grupo de Paulo Freire, Cláudio Secom, Rosisca Daci de Oliveira. A escola não pode ser um funil onde o diferente entra para sair o igual, o eu. Ou seja, a escola tem que ser um espaço de enaltecimento da diferença. É horrível, porque é um mantra, parece isso que a gente fala, porque desde que eu comecei a estudar essa coisa, a gente vem falando isso. Aí pode parecer até que eu não estou mais estudando, e eu estudo muito, juro a vocês, mas só que é a mesma coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu estava ontem na aula de graduação, passando um vídeo sobre os encontros do livro didático, e eu fiquei vendo o vídeo, eu novinho, todo bonitinho ainda, nada com essa cara de velho, aí estou lá vendo e digo, meu Deus do céu, 1985, eu dizia, o professor tem que ser autor, a escola tem que se comunicar com a sociedade, tem que ser aberta para a sociedade, a ciência tem que ser uma ciência aberta, em que a gente interage, não sei o quê. Eu digo, que coisa, se alguém ouve, vai dizer, esse cara não faz mais nada, ele só faz repetir o que dizia. É real, Cláudia. Vai. E aí esse sentimento que o senhor relatou agora, né, que carrega, que é esse sentimento de que, desculpem o termo, mas é porque é uma brincadeira que a gente tem feito entre a gente, assim, que a gente parece, às vezes, até papagaio epistemológico, porque a gente começa, e eu recordo, quando eu faço parte de uma era do NTE, onde estava se ensinando PowerPoint para os meus colegas, para mim, professora, olha, década de bolinha. E aí, ouvindo assim, o senhor falando, realmente, esse é um sentimento que hoje, depois de uns bons pares de anos estudando, eu também tenho carregado comigo. O sentimento que às vezes me permite até sentir um pouco impotente, sabe? De falar assim, gente, a gente está pensando formação de professores, a gente está pensando trabalho pedagógico didático. E aí eu tenho ouvido alguns comentários que a chamada, né, inteligência artificial, que aí entra outra seara para a discussão do conceito. Mas eu tenho ouvido que essa questão da inteligência artificial, ela se equipara ao movimento, por exemplo, de quando a gente estava aí formando lá no início, com os NTS, com os núcleos de tecnologia educacional e tal, como se não tivesse nenhum tempo histórico. E, ou seja, eu tenho receio que daqui a alguns anos também, os mais jovens que aí estão estudando esse campo tenham o mesmo sentimento que a gente vem carregando, sabe? De falar, mas peraí, a gente está estudando, a gente está pesquisando. Por quê? Porque, de repente, por conta de um pensamento como esse,
a gente acaba não deixando isso chegar para a escola. A gente acaba repetindo o mesmo contexto de 30 anos atrás. Então, eu não estou falando que a gente tem que carregar a inovação no sentido neoliberal para a escola. Não é isso. Nossa, longe disso, porque aí já é retrocesso também da minha parte. Mas é porque eu queria ouvir o senhor no seguinte sentido. Um infográfico mesmo, como a gente aqui tem pensado juntos e tem feito um esforço muito grande para pensá-lo de forma crítica, distante de tecnicismo, do instrumental, enfim. O senhor logo no início falou dele também, né? Falou dele assim, chegar para também os professores. Por outro lado, a gente ainda tem colegas também que criticam perspectivas como essa, né? Por dizer que estar pensando a IA reforça uma perspectiva instrumental e neoliberal. Ou seja, eu queria, junto com os meus colegas, entender como a gente pode avançar sem cair nessa engrenagem de políticas neoliberais, mas, por outro lado, dialogando dentro e fora da universidade, para dizer, ó, a gente não está abraçando a IA como uma salvadora, a gente está pensando junto, porque onde que importa? O chão da escola. Claro. Bom, eu concordo com o seu raciocínio, não acho que, apesar dessa forma assim quase caricata que eu disse, que eu estou repetindo a mesma coisa, que você está repetindo a mesma coisa, porque você, inclusive, é testemunha do quanto tem essa, vamos chamar assim, repetição, tem muita transformação acontecendo também, né? Em todos os sentidos. Quer dizer, de um lado, porque, por exemplo, sobre essa pressão das empresas dentro da educação, desde o tempo a minha formação é física, quando saía aqueles armários com os equipamentos de física, de química, de biologia, então essa relação de empresas chegando dentro da escola para oferta de materiais educacionais, etc., isso é histórico, né? Fui visitar o Museu Pedagógico da Galícia, que é um trabalho belíssimo. Então, você vê lá a quantidade de tecnologias que chegaram na escola e a relação com as empresas. O que eu acho que e por isso que não é uma mera transposição dos 30 anos atrás para hoje, é que algumas questões do contexto contemporâneo se transformaram de forma muito intensa. E para mim, o destaque maior disso aí é o poder destas empresas, em última instância, o poder do capital privado, adentrando para dentro da escola pública, o que é o que eu estou chamando de colonização da escola pública por essas empresas. E isso vem, Cláudia e colegas, muito representado por estas fundações empresariais que o nosso colega da Unicamp, Luiz Carlos de Freitas, chama de reformadores empresariais da educação. Então, você vê que essa ideia da inovação, nós vamos trazer aqui para Salvador em outubro, tomara que o dinheiro saia para isso, o Eduardo Aibar, que tem esse livro, O Culto da Inovação, que é muito interessante. E ele vai mostrar o quanto esse culto da inovação ele está ligado intimamente com a ideologia californiana e que hoje vai se materializar no chamado empreendedorismo, né? Então, você vê que está tudo muito conectado. Está tudo muito conectado. Então, e aí que é o problema, porque a expectativa que teriam da gente que critica isso seria dizer, não queremos. Mas não, a gente quer outra. A gente quer outra inteligência artificial. A gente quer outra plataforma. A gente quer múltiplas plataformas, múltiplas nuvens, e que com outros critérios. Claro que nós vamos perder algumas coisas que a gente hoje foi acostumado como qualidade. Então, claro que uma nuvem poderosa,
como da Microsoft, do Google, da Amazon, dá alguns confortos do ponto de vista de você botar o arquivo e lá está, e teoricamente seguro, etc. Seguro do ponto de vista de ser perdido, porque ele é absolutamente inseguro, porque você está passando as informações todas para essas empresas. Então, você criar uma nuvem soberana, e eu sei disso porque a turma de TI aqui da minha universidade diz: lá vem você com nuvem soberana, tira o cavalinho da chuva, nós não vamos conseguir. E o que acontece? Eu volto ao raciocínio, não perco, não. Uma nota de pé de página para ver o processo histórico bem-sucedido da criação do Conferência Web e a capitulação dele na pandemia. Não sei se vocês sabem, mas o Conferência Web da UNP, eu imagino que vocês sabem o que é, né? É um igual a esse, melhor. Que é um webconferência que é da RNP. Como é que ele foi criado? Olha que ganha-ganha maravilhoso. A RNP sempre faz os editais, as universidades concorrem para aperfeiçoar a internet. Fez um edital há muito tempo atrás, esqueci agora a data, mas há 20 anos atrás, para desenvolver uma solução de webconferência. Ganhou o laboratório de rádio e televisão da URGS, e eles, inspirados pelo movimento de software livre, em vez de criar do zero alguma coisa, foram buscar solução no mercado. No mercado, tá vendo? Você menos espera, bluft. Foi no mundo do software livre e encontraram uma solução chamada Big Blue Button, BBB. Trouxeram essa solução, estudaram, desenvolveram, aperfeiçoaram, desenvolveram isso e chamaram de Conferência Web. Dali saiu uma startup, olha aí as palavrinhas, saiu uma startup, que hoje é a Elos VC, que comercializa para a sociedade a solução Conferência Web, a solução webconferência, né? MConf. E o resultado da pesquisa financiada com dinheiro público pela RNP virou Conferência Web, e ambas, Conferência Web articula todas as universidades públicas e o Elos VC vende. Então, software livre pode ter dinheiro no meio. Não somos absolutamente alérgicos a ganhar dinheiro, a se sustentar, a comprar, a sustentar a família, etc. Então, eles criaram e estão lá, bem, tudo colaborando com o ecossistema Conferência Web, Big Bluetooth, no mundo inteiro. A Conferência Web se estruturou como uma rede federada. Então, cada universidade tinha seus computadores conectados nessa rede, tinha seus data centers, e no momento que vocês aí... Você está onde, Cláudia? Em Goiás? Goiás. Tá. Goiás. Você em Goiás se conectava, você podia cair na USP. E na hora que Daniela, que se conectava, podia cair aqui na UFBA. Porque era uma rede federada que trabalhava com equilíbrio e os data centers estavam nas universidades. Eu diria, beira a perfeição. Agora, se ao longo do tempo você esvazia os investimentos de TI nas universidades públicas, esse sistema vai degradando em alguns lugares. Então, pode ser que a conexão para o Acre seja muito ruim. Então, se eu cair no Acre, o meu uso do Conferência Web vai ser pior. Se eu cair no Rio Grande do Sul e as máquinas de TI da URGS tiverem mais problemáticas, vai ficar uma conexão ruim. E aí, o que aconteceu? Chegou a pandemia. Estávamos usando, nós já usávamos aqui na Bahia, o nosso grupo, estava usando com uma relativa funcionalidade, funcionava bem. Só que aí todo mundo entrou para usar o sistema e não houve investimento. Também estávamos vivendo um governo que não
fazia investimento em ciência e tecnologia, mas não foi só dele, é histórico que as TI de universidades vêm sido esvaziadas. Os nossos colegas do IFE Espírito Santo sabem bem o que a gente está falando, né? E nós aqui na UFBA também, vocês aí certamente. Aí o que a RNP faz? A RNP, preocupada com a imagem do Conferência Web, e em já sendo uma associação que estava negociando com diversas outras empresas, passa para a Amazon Web Services. E claro que aí o sistema fica mais robusto. E hoje todo mundo usa com mais robustez, mas com o prejuízo de estar na Amazon Web Service. Então você percebe. E agora, olha como a naturalização é grave. Eu vivi isso. Se nós estávamos numa reunião aqui, no meeting, e alguém tinha problema de conexão, o professor, ou professor, não estou falando aluno, não, dizia, e minha conexão caiu. Se essa reunião era no Conferência Web e a pessoa caía, quando ele voltava, dizia, esse Conferência Web é muito ruim mesmo. Percebe a diferença entre quando está nesse sistema, se tiver problema, a culpa é minha. Sou eu que sou frágil na conexão. Quando está no sistema público, porque era público, o problema é no sistema. Então, percebe o tamanho do problema, Cláudia e colegas? Quer dizer, já há uma naturalização de que o sistema privado funciona melhor do que o sistema público. Então, o medo de criar e de investir numa nuvem soberana pública, pública não, pode ser privada, contanto que esteja no Brasil e que a gente tenha a garantia de proteção dos nossos dados lá dentro, de governança dos nossos dados. Então, isso tudo vai trazendo, e agora volto para a sua questão, vai aumentando a dimensão do problema. Agora, com o debate sobre inteligência artificial, e o plano fala isso, você vai ter que ter supercomputadores, você vai ter que ter grande dado, ou seja, você aumenta a ordem de grandeza do problema a enfrentar. Volta para a escola. Se na ordem de grandeza menor não, porque escola, educação, num país do tamanho do Brasil, nunca é de ordem de grandeza pequena, né? É sempre grande. E foi universalizado. Isso é importante. E o governo Lula expandiu corretamente, mas muito, as universidades, o acesso ao ensino superior público. Importante também, com problemas, mas importante. Então, você, aumentando a ordem de grandeza do ponto de vista de processamento de dados e de proteção de dados, você também aumenta o desafio das políticas públicas, o desafio no tamanho dos investimentos e o desafio no trato disso tudo dentro da escola, porque aí tem a ver com formação de professores, que você fala corretamente desde aquela época, tem a ver com infraestrutura da escola. Então, por exemplo, eu estou numa universidade pública e eu não podia dar a aula que eu dei à tarde e estar nessa reunião com a qualidade que está a conectividade da minha sala na universidade. Então, vejam que o tamanho do problema... A professora me disse ontem lá, é louco isso, porque a internet nunca funciona na minha escola, só funciona no dia que eu tenho que mandar as notas e a frequência, que é o dia administrativo. Quer dizer, até isso, uma degradação da rede tradicional, mas nesse dia alguma coisa acontece, pode ser só coincidência, mas é para mostrar como tudo isso é muito difícil. Então, tentando fechar o comentário com você e fazendo a ponte com o tal caminho de Paulo chegou a ficar até calado, com o tal caminho, o tamanho do desafio é muito grande. Mas a gente ouve isso desde que eu comecei a pesquisar sobre educação. Então, se a gente não começar,
ele sempre será um problema para ser enfrentado de forma emergencial, como foi na pandemia. Porque aí na pandemia todo mundo dizia, mas não dá para esperar resolver. Então, vamos adentrar o Google, vamos adentrar a Microsoft. Agora devem estar todos dizendo, mas não dá para esperar resolver, porque a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, os bots já estão todos aí. E não é para esperar, mas não dá para deixar de começar. Ou seja, ou a gente investe imediatamente em formação, em comunicação pública, porque essa questão da narrativa na sociedade é fundamental. Quer dizer, isso que nós estamos discutindo aqui tem que chegar na sociedade. Por isso o infográfico, por isso os vídeos que vocês têm que, já que estão produzindo, produzir material vídeo, redes sociais, inclusive nessas, mas ocupando outras também, criando alternativas. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, matéria de página inteira na Folha, Felipe Neto dizendo, meu tempo de Google, de YouTube acabou. Agora eu não vou mais monetizar eles. E nós fazemos tudo monetizando o Google. Enquanto que a gente podia estar monetizando, entre aspas, monetizar, né, outros espaços, trazendo para outros espaços, como, por exemplo, PeerTubes da vida, como, por exemplo, EduPlay da RNP, e com isso a gente fortalecendo a sociedade para poder ocupar a RNP. Porque a RNP é uma associação que tem um presidente, meu amigo Nelson Simões, e tem um conselho, mas que aceita esse tipo de barbaridade, que é intermediar Google e Microsoft, com dinheiro público, porque o forte do dinheiro é Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação e outros. E a gente tem, desde o governo de transição, desde os nossos amigos que estão dentro, porque são amigos baianos do PCdoB, que estão dentro do governo, no Ministério da Ciência e Tecnologia, alertando, puxando, fazendo pressão no comitê gestor da internet, fazendo pressão na Andifes, fazendo pressão na Abruen, não conseguimos ainda, a Abruen é das estaduais. Porque esses temas não chegam nos conselhos universitários. A minha expectativa é que vocês consigam pautar o Conselho Universitário da USP para debater isso. Não debate. Veja, a política de TI é decidida por meia dúzia de técnicos e pró-reitores, e a universidade desconhece isso. E é essa política de TI que está fazendo o presidente, que está tirando um país da comunidade europeia, que está distribuindo desinformação. Ou a gente enfrenta de cara o tamanho desse desafio, ou ele vai ficar cada vez maior. E na educação, como é que ele vai ser enfrentado, no meu ponto de vista? Hackeando a educação. Ou seja, entrando por dentro e transformando práticas em sala de aula, transformando políticas numas escolas, transformando formação de professores dentro da universidade. Então, um trabalho de formiguinha, mas um trabalho que vai de baixo para cima, inspirado, por exemplo, no programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura, com os pontos de cultura. Então, fortalecendo, quem sabe, criação de pontos de ciência e tecnologia espalhado pelas cidades desse país, criando hacker clubes, apoiando hacker clubes, aumentando essa cultura do livre, do aberto, que está sendo tudo apropriado. Esse é outro desafio, todo esse material sendo apropriado por esses mecanismos de captura de dados. Então, imagina a riqueza que foi e é a Wikipédia, criada por todos nós, sendo para poder alimentar inteligência artificial, fora as questões éticas, como essa editora Taylor, que fez um negócio de 10 bilhões com a Microsoft para poder dar todas as obras
ou boa parte das obras, para alimentar a inteligência artificial da OpenAI. Quer dizer, escandaloso? Isso é o limite do escândalo. Esse daria para controlar, mas o que está disponível na rede que nós alimentamos. Então, são muitos os desafios. E são novos, Cláudia. A gente termina repetindo muitas coisas, mas os desafios são novos e maiores. E piorado, com muitos anos de naturalização desses processos neoliberais. É o Atílio Boron que diz isso, um sociólogo argentino. O mérito do neoliberalismo é naturalizar o capitalismo. É a gente achar natural dizer que terceirizado é sinônimo de qualidade, privatizado é sinônimo de qualidade. E aí a gente vai naturalizando essas coisas, e quando você... o exemplo mais simplório, mais óbvio, é o professor dizer, põe no Google para pedir uma busca. Ou você lembrou, faz um PowerPoint. Aí eu lembro só de Sérgio Amadeu. Vou fazer um PowerPoint motivacional. Ele fala para poder brincar com essa história, né? Um slide, é uma apresentação. Antes era com transparência, hoje é com um computador. Você não dizia a marca da transparência, nem dizia a marca do retroprojetor. Por que hoje você vai dizer a marca do software que você produziu o conteúdo? É um negócio... Mas diga para alguém não falar, a pessoa diz, puxa, é mesmo. 2 segundos depois ela vai fazer uma intervenção no debate e ela fala, eu fiz um PowerPoint para os meus alunos, nem percebe que está dizendo, que ainda podia dizer, desculpe, né? Ainda podia brincar, não percebe, naturaliza, igual marca, quer dizer, então é um poder fenomenal. E a gente tem que ir lutando, entrando nisso aí, trazendo mais gente para nós. É isso que a gente quer com o nosso evento em outubro. Porque aí o nosso trabalho aqui é forte com a comunicação, com a grande mídia. A gente tenta furar esse bloqueio. Por exemplo, toda a disciplina minha de graduação e pós, mas ainda de pós, tem um trabalho para avaliação, eu nem faço avaliação, mas esse é para avaliação, ou seja, avaliação é entregar ou não entregar, que é escrever um artigo de 2.800 caracteres para publicar em jornal. E aí eu uso o meu conhecimento e vou publicando, para poder a gente ir discutindo esses temas, entendeu? E fazer um doutorando e um mestrando, conseguir escrever um artigo de 1,5 páginas e dizer alguma coisa. Coisa difícil. Mas não é só mestrando, doutorando, não. O professor também não consegue. Doutor também não consegue. Meus colegas não conseguem. É difícil, porque a gente não consegue escrever tese. Aquele borogodó todo, blá, 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 blá. Mas escrever para as pessoas nos entenderem é difícil. Porque como a gente escreve para os pares, você pode falar de qualquer jeito, ali fechadinho, porque o par que vai analisar entende. Professor, aproveitando, esse é um desafio, uma proposta que a gente tem também. A gente criou um site que chama-se Educa Mais Aí. Vou pedir para a Dani contar um pouquinho essa história, porque a gente quer compartilhar até com os grupos, né? É um site que tem o intuito de conversar com estudantes, com professores, com comunidade escolar. Então, a gente faz uma curadoria e ele é aberto para qualquer pessoa que queira contribuir. O site é um repositório de informação. A ideia, acho que deu início assim, ao nosso grupo, a educação, como que a gente vai caminhar junto com a inteligência artificial, porque a tecnologia existe e não dá para a gente fingir que não existe, então Educa Mais Aí por isso. E a gente tem se a gente coloca texto, artigo, relatório, as entrevistas que a gente está fazendo, a ideia é divulgar a informação mesmo, tentar levar, a gente faz
o que a gente acha importante em relação à tecnologia, educação e inteligência artificial é colocar no site. Legal, eu acho que é isso aí. E usar ele como com tecnologias contra-hegemônicas, tentar, como é super bacana, né? Do Caí, genial. Estou botando aqui também, porque como eu caí, perdeu tudo, né? Então, estou botando aqui os links. Eu tenho, por exemplo, eram 3, agora em 2 rádios, a Band e a Rádio Chamada à Tarde. Eu tenho coluna toda semana. Você aqui em radios.preto.info tem todos os tocadores, Deezer, Spotify, Apple, tudo tem lá. E aí, quando tiverem coisa bacana para eu falar na rádio, pode mandar já pronto, que eu já leio. Manda pistas, manda coisa interessante que vocês pesquisarem. A gente tem que fazer uma rede, é um exército para enfrentar isso, né? Intelectualizado, no sentido de com pesquisa, não é chutômetro. É pesquisa, a gente está trabalhando, está enfrentando. Agora, com o debate sobre proibição do celular, vixe, virou uma novela aqui, porque uma escola resolveu proibir, uma escola de rico aqui, aí pronto, é televisão, é rádio, não sei o quê, e a gente lá. E tentando trazer nosso povo todo para falar, para escrever, porque a gente tem que produzir tese, tem que produzir artigo, paper, qualis A1, A2, A3, sei lá como é que está, Paraná, mas tem que se comunicar com a sociedade. A gente tem que, por exemplo, a gente tem uma pesquisa aqui mostrando o quanto essas fundações empresariais pautam os jornais, Folha. Você não vê uma vez uma matéria sobre educação que não tem Ayrton Senna, Lema, CIEB, não sei o quê. Nós não somos ouvidos. Ou, eventualmente, agora, porque me acharam, falo uma vez, uma linhazinha, e eles são todas as vezes. Lembram, na pandemia? Na pandemia, o primeiro Roda Viva, em abril, março, 15, 16 de março, começamos o período bravo. O primeiro foi com Priscila Cruz, da Todos pela Educação. Tudo bem que na época não tinha ministro, não tinha nada, não tinha governo, tinha aquele trombolho que era isso aqui, mas de qualquer forma é impressionante, com tanta gente acadêmico, com qualidade excepcional, não penetra, quer dizer, é um ecossistema de influência e do dinheiro. Efetivamente, não precisamos nem falar da escola básica. A universidade está virando, a universidade está com um problema, não sei como é que vocês estão aí na USP, mas nós aqui é esvaziamento. Quanto menos, melhor. Ou seja, é entrar e sair rápido. O estudante quer entrar e sair rápido, não aguenta mais essas aulas, não aguenta mais. O mestrado e o doutorado é esvaziado, a gente não consegue que o nosso grupo se fortaleça ali de um cotidiano. Claro, a gente entende, todo mundo cuidando da vida, todo mundo. A vida está para além do doutorado, está para além do mestrado. A universidade também se ampliou, e isso é muito bom, mas, por outro lado, trouxe para dentro da universidade pessoas que precisam sobreviver. Às vezes é o primeiro da família, é o único que sustenta a família, e isso tudo tem que ser compreendido. Não para que a formação seja pior, mas compreendido para ver como fazer essa formação. E aí que eu digo, e nesse momento, trazer tecnologias de inteligência artificial, de processamento de dados que favoreça determinadas produções é fundamental. Agora, como? Então, temos que experimentar, porque os caminhos são muitos, Paulo, muitos caminhos. O único que não dá, na minha leitura, é fechar esse caminho. Ou seja, por aí eu não quero ir. O que seria o equivalente a proibir, eu acho que isso é... E veja, e quando eu falo, é importante dizer isso, quase que eu esqueço, e quando eu falo que proibir não é uma solução, eu não estou dizendo que é proibido proibir. Então, uma mãe, um pai, que quando percebe um exagero de uma filha, de um filho,
Botar um aplicativo que limita, não vejo problema nenhum. Uma escola dizer, espera aí, hoje tudo lá fora, não vejo problema nenhum, entendeu? Não, porque o que não pode, no meu ponto de vista, é eu dizer não pode. Porque aí, quando eu digo não pode, tem que ser não pode para todos. Concordam comigo? Quer dizer, se eu faço uma lei dizendo não pode celular na escola, aí não pode. Aí o menino vai chegar na porta da escola e vai ter que botar dentro de uma caixinha. Né? Mas só que o computador é uma máquina mais poderosa que as escolas têm. Como é que eu vou dispensar o menino deixar de trazer um computador mais poderoso do que eu tenho na escola hoje? Agora, se ele não consegue perceber, e vale para ele, vale para nós professores e vale para as famílias. Se eles não conseguem perceber que ele já está fazendo esse uso automatizado, aí tem um problema que a gente tem que resolver. Não é? Tem um problema que tem que resolver. A Marta Peirano tem um livro que eu gosto muito, é uma espanhola, uma pesquisadora desse campo, que chama O Inimigo Conhece o Sistema. E aí ela diz assim, a citação é longa, mas ela termina assim, porque nós precisamos desconfiar dos nossos desejos mais íntimos, porque não sabemos quem ou o que os colocou ali. É perfeito, né? É perfeito. É exatamente isso. Quer dizer, a gente deseja e nem sabia que desejava. E deseja porque está ali, está entrando, está fazendo. É o marketing. E não é um marketing primitivo só de fazer a propaganda porque ouviu a gente falar. É um marketing estruturado. Olha em Cambridge Analytica. Né? É um marketing estruturado. É psicólogo, neurocientista, é gente estudando como fazer você ser capturado. Em espanhol é enganchado. Né? Como você enganchar. E a gente engancha. Às vezes eu estou viajando no exterior. O exterior é um lugar que você quer conhecer tudo, né? Ou num lugar novo, mas eu vou falar exterior porque eu vou falar em ônibus. Eu aqui ando de carro, né? Mas quando eu vou em São Paulo, que eu ando de ônibus, né? Aí você quer ficar vendo, né? Aí você fica 5 minutos no ponto esperando um ônibus, a mão já começa a coçar. E você diz, não, eu não sou um abestalhado de que eu tenho que ver agora se tem uma mensagem nova. Aí você diz, não vou ver. Aí começa a dar uma agonia e você fica ali, roda para lá e roda para cá, roda para lá. Deixa eu ver se o ônibus vai chegar. Tem um aplicativo do ônibus. Já que abriu, repare. Então, há que se enfrentar isso, né? Aí pergunta, nós vamos ter que ficar um pouco desconectado também. É um exercício. Esse semestre, essa turma que eu terminei ontem, eu fiquei apaixonado. Eu fiz esse mês 51 anos de professor, né? Aí eu disse ontem, que eu comecei em 23 de agosto de 1973. Aí eu disse ontem para eles, olha, vocês me animam a ficar mais 51 anos, brincando, porque eu consegui, por conta desse debate, introduzindo o começo da aula, que a gente tinha aula de 6h30 às 9h30 e ninguém, quase ninguém, via WhatsApp durante a aula. E o celular em cima da mesa. Eu digo, é uma aula que a gente precisa, às vezes, né? O celular em cima da mesa. Eu digo, e bota em cima da mesa, não esconde, não. Para você não pegar. E fomos o semestre inteiro. Maravilhoso, maravilhoso. E ontem avaliaram sobre isso. Foi um exercício impressionante, porque eu ficava... E tem 2 filhos pequenos, não sei o que. Mas você não foi criada sem celular e você está aqui viva, forte, bonita. Não precisa ficar colado com seu filho de manhã, de tarde, de noite. Deixa ele lá. E não usaram.
Claro que isso é uma coisa, não posso falar isso para um professor que tem 45 anos, numa escola que os meninos estão lá sendo disputados pelo tráfego, é completamente diferente. Não estou simplificando. Aliás, ontem apanhei num debate com 2 professores sobre isso. Vocês da academia ficam pensando coisa, não sabem o que é a realidade da escola. Eu sei o que é a realidade da escola. Mas eu não posso fazer com que o meu pensar seja limitado pela falta de segurança, pela desigualdade, pelo racismo. Eu tenho que pensar para enfrentar isso. Porque se eu colocar todas essas dificuldades, eu não vou nem fazer ciência. Então, essas dificuldades estão aí, é com elas que a gente tem que trabalhar. E como? E tentando hackear. Ou seja, o que é hackear? Hackear é o velho navegar pelas brechas do sistema, é fazer o que é possível. E por aí vai. Professor, que delícia, viu? A gente está hackeando aqui, porque a gente está usando a tecnologia para poder fazer encontros legítimos. Claro. De desejos legítimos. Claro, e falando mal dela. Exatamente. Claro. Muito bom. Bom, foi muito bom esse encontro. A gente espera, né, que a gente possa fazer muitos outros. Então, a gente agradece ao Senhor muitíssimo por compartilhar conosco aqui essas valiosas reflexões sobre a integração da tecnologia e a educação, e muito mais do que isso. A gente falou sobre muito mais do que isso. Pela generosidade, então, em dividir seu tempo e conhecimento conosco. E a gente espera, então, que esse seja o primeiro de muitos outros encontros. Professor, e também o grupo, né, que está aí. Muito obrigado pelo convite, Paulo, obrigado a vocês. Foi uma alegria grande, fico feliz de ver esse trabalho de vocês, a página, e vamos ficar em contato, porque tem muita coisa para a gente compartilhar. Nosso grupo é bacana, tem mais professoras que trabalham com diversos outros temas. Ficamos em contato. Muito obrigada. Um beijo enorme e sigamos.